Olá, graça e a paz, como nós estamos? Tudo ótimo? Quem vos fala aqui é o apóstolo Juarez Ferreira, presidente do PAP. O PAP é o pastor, amigo do pastor, é uma associação de pastores que tem por finalidade legalizar as igrejas. Nós temos uma série de técnicos especialistas na legalização das igrejas, como advogados, arquitetos, nós temos engenheiros, nós temos contadores, tudo em prol da sua igreja, da legalização, tudo em prol do seu ministério. E agora nós estamos ministrando esse curso de homilética, homilia, completamente grátis para os inscritos e para os pastores, obreiros das igrejas que são filiados ao PAP, enfim, para toda a comunidade. E hoje nós estamos na terceira aula, falando sobre homilética. E nessa aula nós vamos tratar um assunto muito interessante, muito peculiar, um assunto de suma importância, que é a oratória e a retórica. Será muito bom, tanto para você, pastor, quanto para todo o seu corpo ministerial. Quero te pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal do PAP, que é o pastor, amigo do pastor. Nós temos uma aula hoje muitíssimo importante, como eu disse no início, que vamos falar sobre oratória e retórica, que é a arte da persuasão. Do mesmo modo que você aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a nadar, aprendeu a correr, aprendeu matemática, física, ciências, aprendeu inglês, aprendeu português. Na pregação também existem artes que nós precisamos aprender para que a pregação flua de uma forma muito coesa, de uma maneira muito coerente, para que você venha atingir todos aqueles que te ouvem, todos aqueles que te escutam, e para que a mensagem de Deus, a revelação do Evangelho, aquilo que Deus te deu, seja ministrado e venha abranger muitas vidas. Pois bem, para fazer parte de uma banda musical, de uma equipe musical, para fazer parte do coral da igreja, não é necessário você entrar na aula de música, não é necessário aprender o teclado, não é necessário aprender a bateria, aula de canto, aprender as notas musicais. Por que para a oratória vai ser então diferente? Nós precisamos sim aprender, nós precisamos nos adequar bem para que tudo flua conforme Deus quer que aconteça. Nós iremos adentrar em alguns pilares da homilia, em alguns pilares da homilética, como nós falamos na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, vai lá, aula 1 de homilética. Você precisa dominar o conteúdo. Você precisa ter convicção daquilo que você está falando, falar com segurança, falar com firmeza, falar com propósito. Um fator importante, e vamos falar muito sobre isso hoje, sobre o fator elegância. Aparência. Aparência, ela é importante para você ministrar a palavra do Senhor. Talvez você diz assim, mas na igreja é necessário uma aparência quando eu for ministrar a palavra do Senhor? Sim. Você está lidando com pessoas. Você está lidando com vidas. E antes da pessoa escutar a sua mensagem, ela está escutando você. Antes de você vender, entre aspas, a mensagem, você está vendendo você para quem está te ouvindo. Ela te compra, entre aspas, primeiro, para depois comprar a tua palavra. E diga-se de passagem, sem mimimi, sem chororô, igreja também são pessoas.
Às vezes nós precisamos e temos que nos posicionar ao invés de somente usar a espiritualidade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre as posições e sobre a espiritualidade. Ambas situações, elas são muito importantes. Ou você acha que na igreja é difícil das pessoas não repararem a aparência do pregador, a aparência do músico, a aparência de quem vai apresentar o discurso. Reparam sim. A bem da verdade, a cara já não é grandes coisas, não ajuda muito. E você sabe, não é mimimi, que nós vivemos em um país completamente, altamente racista. E diga-se de passagem, é um racismo completamente velado, é aquele racismo de tapinha nas costas, não é nada disso, não me interprete mal, é somente uma piada que nós estamos contando, diferente da América. Na América tem ambiente para negro, ambiente para branco, completamente declarado. Porém, no país que nós vivemos, o racismo ele é velado. Então, veja bem, crioulo, negão, se não tiver uma boa apresentação, uma boa dicção, se ele não for desenrolado naquilo que ele está fazendo, ele não consegue. Você já teve casos de pessoas, quando você começa a ministrar, te olhar com um olhar diferente? Com certeza. Isso é nítido. No Supremo você sofreu racismo em algum momento? O Bial, qualquer negro no Brasil que ingresse de uma maneira ou de outra nos espaços que supostamente no imaginário do brasileiro são reservados aos brancos, ele vai sofrer racismo. De diversas maneiras. Não tem como escapar. Não tem como. Agora, veja bem, você precisa se posicionar e mostrar quem realmente você é. Nisso aí tem um equilíbrio. Qual o equilíbrio? Tem um equilíbrio muito grande. Ao mesmo tempo que você precisa ser humilde, se humilhar diante de Deus, se humilhar e ser dependente do Espírito Santo e saber que você está no altar para ministrar a palavra do Senhor e precisa dessa humildade, dessa simplicidade, entender que o Espírito Santo ele vai encher a tua boca para você ministrar na igreja. Você, disse Jesus, você não precisa se preocupar com aquilo que você vai falar. Por quê? Porque o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de oração, se o seu coração está cheio da palavra do Senhor, no momento da oratória, você não precisa se preocupar com aquilo que você vai falar. Por quê? Porque está dentro de você. E a boca fala, é o que o coração está cheio. Então, muitas das vezes, você será surpreendido, não se engane, não se ilude, com pessoas que te olham com outros olhos durante a ministração, pessoas que estão fazendo cara feia para você, principalmente se for uma ministração rema. E se essa ministração vier de encontro com aquilo que a pessoa está vivendo, principalmente se vier de encontro e se tocar na ferida daquele que está te escutando. Na minha infância, da infância para a adolescência, eu tive no meu braço esquerdo, tem a cicatriz aqui até hoje,
Furúnculo. Acredito que você conhece, já ouviu falar sobre o furúnculo. O furúnculo, dentro da pele, não sei se é derme ou epiderme, existe uma inflamação. Minha mãe, uma boa mineira, assim que viu aquele furúnculo, gemia de dor e doía muito. Ela fazia emplastos, como uma boa mineira. Colocava emplastos no meu carnegão, mas não adiantou nada. Aquilo latejava, doía, e, enfim, era uma dor terrível. Contando para você, parece que eu sinto ainda aquela dor. Meu pai trabalhava numa empresa que tinha convênios com empresas, convênio médico, me levou no dermatologista, que passou pomada. Também não resolveu nada, aquilo latejava e doía. Então a minha irmã, ela vendo o furúnculo, ela, deixa eu dar uma olhada, mais de perto. Deixa eu ver. E adolescente, a irmã mais velha, né, ele confia, ela apertou o carnegão. Aquilo doeu demais. Saiu toda a inflamação, saiu todo o pus. Doeu um absurdo. Porém, aquela noite eu dormi muito bem. Então, todas as vezes que você for ministrar a palavra do Senhor, entenda uma coisa: que durante a mensagem você pode estar tocando em pessoas que estão com furúnculo. E quando você toca nessas pessoas, às vezes não adianta colocar emplastos, porque ela já colocou. Não adianta colocar pomada, porque talvez ela já foi no dermatologista e o dermatologista já recomendou a pomada e nada adiantou. Aí você, com a oratória, você aperta o carnegão. Por isso eu digo que você precisa estar preparado e continuar a ministração, mesmo que pessoas te olhem com outros olhos. Então, a aparência é o primeiro contato que você tem com o seu público, com as pessoas que te ouvem. Outra coisa também, que é a quarta coisa, é a emoção. Sim, as pessoas se emocionam durante a ministração. As pessoas choram, as pessoas sorriem. E agora, por último e o mais importante, é a espiritualidade. Nessa noite, ou não sei que horas que você está vendo esse vídeo, você entenda que nós temos uma apostila, essa apostila deixa o seu e-mail, que eu vou disponibilizar para você. Disponibilizar o quê? A mensagem em PDF. A apostila para você também estudar em casa. A espiritualidade, ela é importante, mas a aparência, ela faz parte também da oratória e da retórica. Na medida que eu estou falando, por exemplo, você pode estar na tua mente: será que eu continuo assistindo ou não? Será que eu ouço ou não ouço o que ele tem a me dizer? Mas você já está aí há 13 minutos. Eu acredito que até agora a palavra do Senhor tem falado com você. E por diversos motivos, as pessoas fazem isso, pulam vídeo, porque é o tempo, o fator tempo. Escutar uma pessoa muito tempo, não é fácil. Você pula vídeo, você passa para outro vídeo, você diz: esse assunto não é interessante. Agora, se no vídeo você faz isso, às vezes as pessoas não fazem durante uma reunião, durante um culto, por respeito, outras até fazem. Então veja bem, você precisa estar preparado. Por quê? Porque o tempo das pessoas é muito precioso. Elas saem de casa, põem tomado, arrumam as crianças, vão para a igreja, sentam no banco e elas precisam receber algo bom de Deus. Então o pregador, ele precisa estar preparado com uma boa oratória, uma boa retórica, que é o poder de persuasão, que é o poder de convencimento.
que é o poder de mostrar à pessoa uma realidade que talvez ela não consiga ver sozinha, ou ainda não leu, ou ainda não foi ministrada sobre o assunto. Então, quando uma pessoa senta em um banco de uma igreja para ser ministrada, ela faz uma pergunta: o que ele ou o que ela tem a me ensinar? Talvez é a pergunta que você está fazendo enquanto você assiste essa terceira aula de homilia. O que ele tem para me dizer? O que ele tem para me falar? A oratória, ela pode deixar você bem-sucedido na vida. Eu não digo ter sucesso, eu estou dizendo ser bem-sucedido na área em que você atua. Quando você aprende a se comunicar melhor, a sua ideia é valorizada, a sua tese é valorizada, a sua proposta, ela tem uma melhor aceitação. A comunicação, ela faz tudo isso. E tem um ditado que diz o seguinte: o cantor é mais importante do que a canção. O cantor é mais importante do que a canção. Quer ver um exemplo? Talvez você que gosta de um louvor e gosta do Anderson Freire, gosta do Fernandinho, talvez o pastor da sua igreja cantar o hino do Anderson Freire não vai te tocar tanto como se fosse o Anderson Freire que estivesse cantando aquele louvor. Sim. Mas agora, por outro lado, pode ser que o Anderson Freire esteja ministrando uma pregação e não te toque tanto como a pregação do pastor da sua igreja que está ministrando sobre a tua vida. Aí você me pergunta por quê? Porque além da espiritualidade, além da cobertura espiritual, além da busca da unção, existe também a técnica. O Anderson Freire, ele se especializou na técnica vocal, nas notas, refrão. Ele dedicou o seu tempo para isso. Enquanto o pregador, ele dedicou o seu tempo a uma boa oratória, retórica, hermenêutica, homilética, estudo profundo da palavra do Senhor. Então seja não somente bom, seja também o melhor naquilo que você estiver fazendo. Agora, se o cantor é mais importante do que a canção, o que é mais importante? A mensagem ou o mensageiro? Se tem um ditado que diz que o cantor é mais importante do que a canção, é o mensageiro ou a mensagem? Ambos são importantes. A Bíblia diz em Samuel, no capítulo 16, no versículo 6 e versículo 7, que quando ele entrando na casa de Jessé, Samuel entrando na casa de Jessé, ele se depara com Eliabe. Ele olha para Eliabe, homem bonito, boa estatura, e ele diz o seguinte: o que ele fala? Está aí o rei, bonito, boa estatura, é esse que eu vou ungir como rei em Israel. Mas no versículo de número 7, diz assim: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor Deus, ele vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor Deus, ele vê o coração. Observe que na Bíblia,
tem duas afirmativas dadas pelo próprio Deus. A primeira afirmativa é que o homem vê a aparência. A segunda afirmativa é que Deus vê o coração. Então entenda que você está ministrando a palavra de Deus aos homens. Então o teu coração tem que estar purificado, o teu coração tem que estar puro, o teu coração tem que estar quebrantado diante de Deus. Por quê? Porque Deus vê o coração, mas você não está pregando para Deus. E o próprio Deus diz que o homem, ele vê a aparência. Então você está pregando uma mensagem de Deus aos homens. Deus você alcançou na sua devocional. Deus, ele te alcançou quando ele te chamou para ser o pregador do Evangelho. Porém, através da sua vida, você vai alcançar agora os homens que Deus quer que você alcance, assim como você foi alcançado um dia. Então, para isso é necessário ter o coração quebrantado e, ao mesmo tempo, ir segundo aquilo que o homem vê. E o homem vê, que Deus diz, o homem vê a aparência. Então, a sua apresentação, a sua gesticulação fazem parte de quê? Da oratória e da retórica. É o equilíbrio que eu disse no início dessa aula. A simplicidade diante de Deus. Está com o coração, Senhor, tu sabes que eu dependo de ti. Mas diante do homem que vai te olhar e vai ver a tua aparência, você precisa estar firme. Você precisa estar seguro. Você precisa se posicionar, porque você está pregando a palavra de Deus para os homens. Quer ver um exemplo? O presidente que foi diplomado em 2002, depois dele perder 3 eleições consecutivas, ele contratou o marqueteiro Duda Mendonça para que cuidasse da sua aparência. E depois que a aparência dele foi cuidada, onde ele se apresentou na televisão e diante dos homens, ele ganhou a eleição. Porque não basta ter somente a oratória e a retórica. Os 3 primeiros minutos que você se apresenta diante de uma pessoa, que você se apresenta no altar, seja para uma entrevista de emprego, seja num comércio, seja você que é vendedor, os 3 primeiros minutos vai definir quem você é, ou a análise, ou a leitura que a pessoa vai fazer de você. Se você vai passar confiança ou não. Os 3 primeiros minutos, eles são fundamentais. E depois de uma imagem construída, desconstruir uma imagem já criada é muito difícil. Então, se atente para esse detalhe que muitas das vezes você não vai achar esses detalhes, essas dicas de um pregador que já prega aí quase 2 décadas. Você não vai achar isso nos livros, apesar de que na apostila tem muitas coisas técnicas. Aqui eu estou te passando realmente como é a pegada do dia a dia. Você sabe muito bem disso, tanto quanto eu. Acredito que saiba. Na época, por exemplo, da agricultura, os maiores influenciadores eram aqueles que detinham o maior poder de terra. Da industrialização, na época da indústria, é quem tinha o maior capital. Hoje nós estamos na era da globalização, é a era da informática.
do conhecimento. Então, quem tem conhecimento, na realidade, pode deter e ser bem-sucedido. Deter muitas coisas. Ele pode se aprimorar cada vez mais. Mas a pergunta que eu faço é: o que adianta ter muitas informações? O que adianta ter muito conhecimento se você não sabe passar o conhecimento, se você não consegue expressar tudo aquilo que Deus ele tem te dado? Imagina agora se você descobrir que o Titanic que afundou, nele tem um baú cheio, lotado de ouro. Eu te pergunto, qual é o valor que esse ouro tem? Tem o mesmo valor se ele estivesse em suas mãos. Porém, não resolve de nada, porque ele não está nas tuas mãos, ele está no fundo do mar. Agora, o que adianta muito conhecimento se você não consegue passar esse conhecimento para as pessoas que não têm? O que adianta muito conhecimento? Não vai resolver absolutamente para nada. É um baú que está no fundo do oceano. Uma mente cheia de conhecimento, onde uma oratória ou uma retórica é ruim, não serve, desculpa, para quase nada. É uma grande realidade. Não basta somente ter informação se você não consegue, com sua informação, atingir o mundo. Você vai ficar completamente estagnado. Por quê? Porque a oratória e a retórica não serve somente para o altar. É para o seu dia a dia. Nem todos os pregadores vivem somente de pregação. E precisa também da retórica para o seu dia a dia. Precisa sim. Se você pergunta para um pedreiro, veja bem, você é pedreiro? E ele te responde assim: eu sei assentar alguns tijolos, sei jogar massa na parede, faço coluna, faço fundação. Agora, um outro pedreiro, você faz a mesma pergunta: você é pedreiro? Ele diz: não somente pedreiro. Eu construo sonhos. Sonhos onde as famílias querem e precisam morar. Qual dos dois pedreiros que você contrataria para trabalhar para você ou para trabalhar na sua empresa? Se você pergunta para o eletricista: você é eletricista? Ele responde: eu faço algumas gambiarras por aí. Gambiarra, não sei onde você está escutando esse vídeo, mas existe uma diversificação, né? Para não ter duplo sentido, a gambiarra são improvisos. E a gente entende que na eletricidade não pode ter imprevisto, senão a casa pode acontecer um grande incêndio. Aí você pergunta para o outro eletricista: você é eletricista? Ele fala: não. Eu sou aquele que ilumina o mundo. Ilumino as ruas, as cidades, os bairros. Eu ilumino a casa, as casas. Qual dos dois eletricistas você vai contratar para fazer o seu serviço? Ou para trabalhar na sua empresa? O que é isso? Eu te digo, é oratória. Isso é retórica. Talvez você achou um pouco cômico isso, do eletricista ou do pedreiro, mas eu te digo uma coisa: tem pregadores assim. Sim, tem pregadores assim. Você chega e pergunta para o indivíduo: você é pregador da palavra do Senhor? Uma pessoa talvez você está conhecendo, não sei, no Uber, conhecendo no ônibus, conhecendo no avião, começa a conversar. Ele diz: eu tenho falado por aí. Não, você é pregador ou não é? Essa posição é importante.
Essa posição é fundamental. Primeiro, você precisa saber quem você é. Há essa necessidade de saber quem você é. Quem você é em Deus. Você precisa saber da sua identidade como pregador. Você precisa saber da sua identidade como aquele que ministra o quê? A verdadeira palavra do Senhor. Eu falei na aula 1 sobre Aimaas. Lembra de Aimaas? O mensageiro sem mensagem? Aquele alvoroço todo, diante de todo aquele conflito. Davi olha de longe, vê e fala, poxa, está vindo o mensageiro está chegando, ele está chegando. Era Aimaas. Aimaas, o que foi? O que aconteceu? Ele disse, eu vi um grande conflito, mas eu não sei o que aconteceu. Você é esse tipo de mensageiro que vê muitas coisas, mas não sabe o que aconteceu? A oratória, ela é importante. A oratória, ela é importante em todos os âmbitos, em todas as situações. Seja na profissional, como citei exemplo do pedreiro, do eletricista, seja no meio educacional, para você apresentar as suas teses. Eu digo que na escola é o lugar, ou é o momento onde você aprende a se comunicar, na igreja também muito bem. Seja no âmbito familiar, a oratória e a retórica, ela é muito importante. Quantos casais? Juntamente com a minha esposa, tivemos a oportunidade de aconselhar durante esses 18 anos. E às vezes era mal entendido. E o mal entendido era por causa da comunicação. Da comunicação. O marido não entende o que a esposa diz, a esposa não sabe o que o marido falou. A comunicação é importante em todos os âmbitos da sua vida, não somente no altar, mas a oratória e a retórica diz o lugar onde você vai chegar se você empregá-los no seu dia a dia. Como eu disse, negão tem que falar bem, não adianta. Tem que ser desenrolado. Documento da arma. Aí eu dei o documento da arma. Eu quero o porte. Eu digo, toma o porte. Aí ele aí... Aí você sabe se tá andando errado aí, né? Sua arma tem que estar velada. Tá velada, doutor. Meu paletó tá aqui por cima, eu tô escondendo. Não, tô vendo o volume de sua arma. Como foi que identificou? Eu digo, porque eu sou curioso. Porque se fosse um celular, e aí? Aí ele, não quero... Bora fazer o seguinte, me dê tudo aí. Aí peguei a carteira de polícia, dei a ele. Tome. Diga aí agora que vai suspender meu porte, que eu tô cometendo algum erro. Não é, pô, é porque realmente, infelizmente, eu não tô me vitimizando, não fico me vitimizando nunca. Mas o negro, quando ele se acende perante a sociedade, ele incomoda. E muitas das vezes você é chamado de uma série de coisas por causa disso. Enfim, mas você tem que se expressar. Você tem que desenrolar bem. Tem que falar bem. É mimimi? Não. É uma seriedade que eu estou te passando, porque tive que aprender para sobreviver isso no dia a dia. O dia a dia me ensinou muitas coisas. Já tive a oportunidade, como eu disse, sou representante do PAP, presidente do PAP. O PAP é uma associação de pastores, é o pastor amigo do pastor. Então, nas nossas reuniões, já tive a oportunidade de receber o governador do estado. Já tive a oportunidade de receber e convidar para louvar conosco cantores conhecidos tanto no Brasil quanto no exterior, deputados federais, estaduais, a oportunidade de receber delegados da Polícia Civil. O posicionamento é tudo.
Não adianta você chegar diante de autoridades, em reuniões para 400 pastores, 500 pastores, chegar encolhido, cabisbaixo, sem motivação, sem expressão, falando, eu estou aqui pela misericórdia. Ei, isso aí é você e Deus. O homem vê o teu posicionamento, o homem vê a tua aparência. E para encerrarmos, eu te peço mais uma vez, deixe nos comentários o seu e-mail, porque eu posso estar mandando a apostila para você por e-mail. Deixe o seu e-mail, se inscreva no canal, deixe o seu like. É tudo completamente gratuito. As apostilas, essas ministrações sem nenhuma pegadinha. Quero encerrar dizendo: domine o conteúdo, tenha convicção, tenha elegância, que é a tua aparência. Saiba que você está lidando com a emoção daqueles que te ouvem. E quero falar da espiritualidade. Da espiritualidade. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então busque em Deus. Ore a Deus. Se dedique na palavra de Deus. Faça jejum de consagração a Deus. Não suba para o altar somente com técnica. Não vai ministrar uma palavra somente com a aparência. Não use uma para abandonar a outra. Não abandone a outra para ficar somente com uma. A espiritualidade, ela é importante. Quando Davi é escolhido, porque Deus viu o coração dele, ele chega diante da guerra, quem o afrontava disse: porventura não tem homem em Israel para guerrear comigo? Por quê? Porque ele olhou a aparência. Mas o coração de Davi estava cheio de Deus, e Davi diz: quem é esse incircunciso para desafiar o Filho de Deus vivo? A retórica, ela tem a sua origem grega, veio da Grécia, que significa a palavra falada. E, por sua vez, a oratória tem a sua origem romana, porque eles observaram que os gregos estavam avançando muito, justamente por causa da palavra. Eles se reuniam em praça, os gregos, para decidir o destino da nação. E por conta disso, as pessoas que observavam, e observavam aqueles que falavam melhores, colocavam eles como representantes das nações. Essa é a origem da oratória e da retórica. Eu quero que Deus te abençoe, mas te abençoe muito, muito. E você se prepare para subir nos altares, para subir no altar. Porque primeiro as pessoas vão observar e olhar você. E depois irão ver aquilo que você tem para ministrar sobre a vida dela. Mais uma vez eu te peço, deixa o seu like, deixa o seu e-mail para você receber a apostila e se inscreva no canal. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Estamos tendo representantes em várias cidades e agora em vários estados do nosso país. Brevemente tem promessas para estarmos também no exterior, nos Estados Unidos, em Boston. Então você, pastor, que quer se filiar ao PAP e fazer parte dessa linda família, é esse cartaz que está atrás. Bem-vindos ao PAP, bem-vindos
ao pastor amigo do pastor. Essa filiação dar-se-á também a obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, bispos, apóstolos, enfim. O PAP é o pastor amigo do pastor e estamos aqui para somar com você, com o seu ministério e somar com a sua igreja. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém.